São 19h06 aqui em Brasília, na capital federal, desta terça-feira, 25 de agosto de 2020. Uma ótima e iluminada noite com Deus e saúde a todos e todas brasileiras e brasileiros do país e fora do país. Meus únicos patrões, aqui fala do Senado Federal, o seu empregado público, Jorge Cajuru. Neste momento, aqui na sessão digital do Senado, vivemos um dia absolutamente histórico para lembrarmos Ulisses Guimarães quando dizia que a Constituição ela é cidadã. E desde os tempos dele, em que muitos priorizavam a educação e consideravam o resto prioridade. E aí não tem como você não se lembrar de Paulo Freire, de professor Darcy Ribeiro, que eu tive a honra de conviver e ser amigo, de Cristóvão Buarque, que é meu conselheiro na área da educação. Senhoras e senhores jovens, o estado de Goiás, a minha gratidão eterna, o amor ao meu país. O dia de hoje, ele é histórico, porque dos últimos anos, nenhum projeto, nenhuma emenda constitucional, nada mais importante do que hoje aconteceu. E exatamente na educação. Na educação básica, para 65 milhões de crianças aproximadamente, para professores, para professoras. O Brasil inteiro esperava essa votação hoje do Senado Federal, porque foi o Senado Federal quem decretou este voto por unanimidade. Acabou em instantes a votação em seu primeiro turno, e já morreu o assunto. Foram 79 votos favoráveis à permanência do Fundeb, da educação básica, que venceria ou que vence agora em 31 de dezembro de 2020. Eu tenho a honra, podem conferir nos anais do Senado, de ter sido o senador que na tribuna mais usou a palavra para defender a permanência do Fundeb. Fui o primeiro senador a procurar o presidente da República no ano passado e a obter dele o apoio público em uma entrevista dada à TV Bandeirantes do estado de Goiás, entrevista que eu já coloquei aqui no ar várias vezes. O presidente considerou que a minha proposta de emenda constitucional para a permanência do Fundeb era a mais moderna de todas e que ele faria tudo para que o Senado a priorizasse. Então, eu me sinto e sou um coautor, como tantos senadores que vocês vão ver aqui agora, citaram o meu nome de forma humilde e grandiosa e de forma justa, porque na tribuna do Senado, ninguém brigou mais por essa causa e pela causa do diabetes. Então, em nome de minha mãe, Dona Zezé, eu sei que sou um ser humano que erro várias vezes, mas que também acerto. Mas que tenho por Deus uma vantagem. Quando eu acerto para valer. Sou o único senador do estado de Goiás e na história de Goiás que com 1 ano e meio de mandato tem 2 projetos históricos, um sancionado, outro promulgado e com a concordância do presidente da República. Um na saúde, o do Centro Diabético e do atendimento e prevenção ao diabetes gratuitamente via SUS em todo o Brasil e não só em Goiânia e em Rio Verde, onde eu criei os 2 primeiros centros diabéticos do Brasil. Então isso me dá orgulho.
Porque errar todo mundo erra, mas quando você acerta, é importante acertar naquilo que vai ficar na história. Eu não vou ficar na política, eu quero distância dela assim que terminar o meu mandato e só não renuncio porque isso é covardia. Então cumprirei honestamente até meu último dia e depois sairei rindo e feliz. E desse meio do qual parte dele é um chiqueiro, eu sairei absolutamente limpo, sem levar nem o cheiro dele. Enfim, às 19h11 desta terça-feira, 25 de agosto de 2020, eu quero convidar cada um, cada uma, comentem à vontade no facebook.com/CajuruGoiás o que vocês agora vão ter em confirmação desse momento histórico que vive o Brasil exatamente na área da educação, com a promulgação, a aprovação unânime. Para quem aí está perguntando, só para ser justo, apenas uma senadora não votou porque ela acabou de ter a sua filha Teodora, a ótima e educadíssima senadora Maílza do Acre. Então foi unânime, rigorosamente unânime, com todos os senadores presentes. E o desenvolvimento da sessão aconteceu dessa forma que eu, Jorge Cajuru, nunca vou esquecer em minha vida, e sei que muitos e muitas aí do outro lado, que são justos tanto no elogio como na crítica, que não são alienados e que de forma alguma querem ver este Brasil, principalmente na saúde e na educação, em seus piores momentos e sim em seus melhores momentos, vamos então registrar este momento histórico da educação, a permanência do Fundeb, a educação básica no Brasil, repito, para 65 milhões de crianças, milhares de professoras e professores neste país. Manda para o ar. Quero destacar, em primeiro lugar, senhor presidente, colegas senadores e senadoras, que o Senado Federal já vinha apreciando a primeira PEC de número 33, proposta pelo colega senador Cajuru, que previa, entre outras coisas, o aumento do aporte dos recursos da União para 30%, ao invés dos atuais 10%. Eu faço questão aqui de registrar que essa proposta de emenda constitucional, quando foi apresentada no Senado, logo após a proposta do senador Jorge Cajuru, a nossa com o número de 65, eu quero começar cumprimentando o senador Jorge Cajuru, autor no Senado da República. Os nossos cumprimentos a todos que se envolveram, Cajuru. Quero saudar o nosso querido senadores Cajuru e Randolph. O Fundeb é extremamente importante para o Brasil. Presidente, eu queria cumprimentar aqui no Senado Federal os meus colegas Cajuru, que com muita honra é do nosso partido. E quero homenagear os autores das PECs sobre a elevação do Fundeb na nossa casa, o senador Cajuru e o senador Randolph. Resguardando o valor da proposta inicial do senador Cajuru, meu colega de partido. Votaram sim 79 senadores, não nenhum senador. O parecer está aprovado em primeiro turno a PEC número 26. Votação unânime do Senado Federal. Eu vou chamar o senador Jorge Cajuru como autor da proposta que tramitava no Senado Federal. Conceda a palavra ao senador Jorge Cajuru. Inicialmente, muito obrigado, presidente Davi Alcolumbre, nessa sessão histórica em que o Legislativo brasileiro firma compromisso com a educação. É evidente que não posso deixar de manifestar o regozijo por estar participando como juvenil neste Senado, 1 ano e meio de mandato, desta sessão em que o Senado Federal vai aprovar a proposta de emenda constitucional que torna permanente o importantíssimo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb.
Com a sensação do dever cumprido, lembro aos meus eleitores, em especial os de Goiás, que com um mês de mandato, elaborei em março de 2019 a PEC de número 33, primeira proposta na atual legislatura sobre o Fundeb no Senado Federal, que é quem vai decretar esse momento histórico. E sim, o principal motivo de fonte de financiamento da educação básica no Brasil, cuja validade expira no próximo dia 31 de dezembro. Em minha PEC, defendi a transformação do Fundeb em permanente e maior participação da União, na União, para mim, com a ordem de 30% e não 23%. Se ela não passou por todo o processo legislativo, tenho certeza, e ouvi isso do acima da média relator, o senador Flávio Arnes, de que contribuí para que saísse esta proposta semelhante já existente na Câmara. A tramitação, apesar de o assunto ser praticamente ignorado pelo Executivo, ganhou celeridade e, depois de amplo acordo, resultou no que estamos votando agora, após a aprovação dos parlamentares federais ao relatório da deputada Dorinha Seabra. Vamos aprovar o relatório do colega Flávio Arnes, tornar o Fundeb permanente e ampliar a participação da União no fundo, de forma gradativa, até que ela chegue a 23%. 15 segundos. Ganha o Brasil, sem nenhuma dúvida, que no pós-pandemia do Covid-19 vai ter de estabelecer definitivamente a educação, como já disse. E fecho. Não podemos esquecer, o governo federal ainda tentou adiar a validade da emenda constitucional para 2022, quando viu que iria perder, aderiu e ainda cantou a vitória. A vitória é do Congresso Nacional. E aqui se encerra no Senado Federal esta vitória, presidente Davi Alcolumbre. Obrigado, senador. São 19h18, aqui em Brasília, ao vivo, terça-feira, 25 de agosto de 2020. O momento agora é de agradecer a todos, tanto o Poder Legislativo como o Poder Executivo, e de comemorarmos a educação no Brasil em homenagem às crianças, aos professores e professoras. São, enfim, milhões delas na educação básica que necessitavam fundamentalmente da permanência do Fundeb, que no ano passado quase ninguém discutia na tribuna do Senado. Essa é a realidade. E aí se faz um agradecimento ao presidente Jair Bolsonaro, porque foi na metade do ano, quando ele viu a minha PEC, ele leu na minha frente, eu estava lá junto com ele, na única vez em que conversei com ele, para levar a ele a documentação do corrupto Alexandre Baldi, para que ele não colocasse Alexandre Baldi no Ministério da Cidade, como ele ia colocar, e se colocasse hoje ele poderia estar sofrendo até impeachment, porque haveria corrupção no governo dele. Todo mundo sabe que o Alexandre Baldi é corrupto desde a maternidade. Ele já nasceu roubando a chupeta da criança ao lado. Então, felizmente, o presidente viu a documentação, chamou na época Sérgio Moro, chamou na época ministro Tarcísio de Freitas, o delegado da Polícia Federal, Fábio Galvão, e pediu providências. E nesse dia, também, ele, ao tomar conhecimento da PEC do Fundeb, ele começou a entender, porque ali faltava a ele um ministro da educação, essa é a realidade, né? Faltava a ele alguém da educação para já estar no começo do governo dele e não no primeiro semestre, depois de 6 meses, né, um assunto tão importante. Graças a Deus, houve o tempo, agosto, amanhã promulga,
pronto, ou seja, já entra na Constituição e fica permanente o Fundeb, a educação básica para o nosso Brasil. Mais uma vez, esse registro aqui, desculpem fazê-lo dessa forma, é que a imprensa goiana, em sua maioria, me odeia, porque eu inicialmente comecei a odiá-la quando cheguei em Goiás e vi que ela era corrupta, que ela vivia do dinheiro público. Então a maioria, porque eu nunca generalizo, tem ódio do Cajuru. E não sai uma nota minha. Por exemplo, no Jornal Popular, você acha que amanhã vai sair que o Cajuru é responsável como autor da permanência do Fundeb? De forma alguma. Colocam outros colegas. Eu, de forma alguma. Até porque a primeira PEC foi minha, como disse o relator Flávio Arnes do Paraná no seu relatório. Como outros disseram. A primeira, rigorosamente, é em março de 2019. PEC número 33, para quem quiser entrar aí no portal de transparência. Então, como a imprensa de Goiás não reconhece, e boa parte da imprensa brasileira eu tenho a mesma relação, porque quando trabalhava em rede nacional, eu também falava da imprensa nacional cheia de corrupção em sua maioria, pois também não generalizo, eu tenho que fazer o quê? Nas minhas redes sociais, graças a vocês, com os milhões de seguidores, eu preciso falar o que eu faço, até para dar satisfação. Na história de Goiás, podem conferir, nunca um senador com 1 ano e meio de mandato conseguiu 2 projetos sancionados. E conseguiu o que todos já tomaram conhecimento. Se eu errei aqui, eu errei ali, você tem que pelo menos reconhecer que eu acertei muito mais ali e ali. Esse ali e ali onde? Na saúde, diabetes e agora na educação com a permanência do Fundeb. Nada mais que a minha obrigação? Sim. Mas satisfação eu tenho que dar para que vocês saibam. Do contrário, muita gente em Goiás não fica sabendo exatamente pela postura da imprensa. Mas graças a Deus eu não dependo dela. Tanto que fui o vereador mais votado da história de Goiás, com a imprensa de Goiás que nem informava que eu era candidato. O mesmo ocorreu como senador, onde eu só aparecia 30 segundos no horário político de rádio e televisão por obrigação, e consegui quase 1.600.000 votos. Portanto, eu só devo a vocês do estado de Goiás, rigorosa mais ninguém, e a minha gratidão eterna e o meu amor ao meu país, e hoje pela educação. Agradecidíssimo.